Programa não recomendado para menores de 10 anos. Estamos aqui na presença do professor Gustavo Alves, ele que está fazendo 30 anos esse ano de farmácia hospitalar, o que você já deve ter visto de coisa. Dá um livro. Dá. Mas esse aqui vocês Já não deu. vão perder. Esse aqui é aquela beleza do convite que realmente a editora da Nature, a gente que gosta de publicação, fala, publicou na Nature, então já é outra prateleira, né? Não, simplesmente a editora da Nature recebeu com muito bons olhos a sugestão de escrever esse livro e publicou. Então, uma belezinha sobre doença de Alzheimer. Vocês que acompanham a gente já assistiram vários programas com o professor Gustavo falando, né, dos marcadores na saliva que ele tem pesquisado e já nós vamos ter novidades. Assim que sair, você está convocado aqui, em primeiro lugar, para falar a respeito. Agora, professor Gustavo, uma pergunta. E fitoterapia? Porque é um tal da vizinha tomar um chazinho que foi bom para ela. Aí ela sai indicando para várias pessoas, porque se foi bom para ela, vai ser bom para aquela outra pessoa. Afinal de contas, é uma erva, é natural. Só que eu digo que veneno de cobra é natural e mata. Como é que é a fitoterapia também? Bom, fitoterápicos, primeiro que são medicamentos. Tem propriedades terapêuticas como um medicamento sintético. Fitoterápico, de uma maneira assim mais simples para as pessoas entenderem, é o produto que foi retirado diretamente da natureza e as discussões começam exatamente como foi retirado, como ele foi obtido, se ele foi fervido, se ele foi macerado, se ele foi percolado, se ele foi extraído. Extração, geralmente a gente usa álcool, qual a concentração que foi obtida. Então, essa coisa da origem e da forma de preparo. A gente tem em São Paulo, nas grandes cidades do Brasil, essas pessoas que vendem na rua, você vai lá, compra folha, compra raiz disso, Não, gente, daquilo. na feira. Sim, vai. Aqueles mochos abertos, Precisa né? ver se o que está ali realmente, a proposta é aquela substância ou é aquele vegetal, se você está tirando do lugar certo, porque de uma mesma planta você pode tirar vários ativos, depende, e até o método que você vai utilizar. E aí uma outra coisa, o medicamento natural, ele também faz mal. Então existe aquela crença de que o natural não faz mal, o natural faz mal, pode fazer até pior do que um sintético, porque o sintético foi um produto que foi desenvolvido, foi estudado, foi testado, existe uma dose que foi padronizada, existe um intervalo posológico de quanto em quanto tempo, tudo isso foi avaliado. E muitas vezes o produto fitoterápico, da forma que ele vem sendo usado, né, quando você fala que ele foi comprado ali na rua, é um grande risco, né? E mesmo então que ele tenha sido produzido com padrões de qualidade, existem empresas sérias, existem produtos fitoterápicos muito bons, de resultados excelentes, é preciso entender que se ele for utilizado numa dose inadequada, ou se ele for utilizado, às vezes até em conjunto com uma outra droga sintética, ele pode trazer problemas. E muitas vezes, aí vem um alerta, você me dá a oportunidade aqui de falar isso, Por favor, Gustavo. as pessoas não informam para o médico, porque elas acham que é irrelevante. Eu sempre cito o exemplo do ginkgo biloba. Um pós-infartado, um pós-AVC, fatalmente ele vai precisar tomar varfarina, que é um anticoagulante, pelo resto da vida, ou até um antiagregante plaquetário, que seja o AS, que seja outras drogas aí que a gente tem, clopidogrel, enfim. E aí, por conta própria, por achar que não faz mal, ele faz uso do ginkgo biloba. E aí essa interação medicamentosa, ela pode levar a hemorragia, sangramentos. Uau! Sem que ele tenha informado, o médico não sabe, às vezes não falou nem para o farmacêutico, vai lá comprar o remédio, vou tomar, porque é natural mesmo, não vai fazer nenhum problema. Então, fica aí o alerta que medicamentos naturais fazem bem, mas também podem fazer mal, tem que ser orientado. E tem começo, meio e fim também, né? Esse negócio de tomar eternamente um chazinho porque ele é bom, cuidado. Existem muitos
muitos fitoterápicos que você não pode passar, por exemplo, de 2 meses de uso, porque ele se torna hepatotóxico. E você me fez lembrar, porque a nutricionista pode prescrever fitoterápicos desde que ela tenha feito uma pós-graduação e tenha se habilitado a isso. Eu fiz 1 ano e meio para poder ser fitoterapeuta, tá? E mesmo assim, a gente tem um limite, né, de fitoterápicos que a gente pode estar prescrevendo. Tem alguns que a gente não pode, é acesso ao médico, então a gente tem que respeitar. E assim, é muito interessante, porque eu tive que fazer um TCC. Adivinha o meu TCC? Peguei, meu pessoal da Rádio América, peguei um celular próprio, dei esse número no programa e falei assim, responde uma pergunta para mim. Você costuma falar para o seu médico que você está tomando aquele chazinho que a vizinha falou, que era para hipertensão, diabetes? Ninguém. Ninguém. Então, isso foi um alerta para justamente estarmos avisando. Eu até estou pensando, porque sabe que eu tenho uma planilha, que aliás é livre acesso, gente. Vocês vão lá, clinicasavioli.com.br. Aí vai aparecer a foto do Roque e a minha. Clica na minha, depois você vai lá no Dr. Roque. E clica primeiro na minha, e lá você vai ter lá no final um monte de coisa, e tem assim, planilhas. Eu tenho recordatório alimentar para as pessoas, sabe, fazerem. Tenho ficha de passos para saber quantos passos dá por dia. E eu acabei fazendo, Gustavo, uma ficha para que todo paciente trouxesse preenchida o nome do medicamento, quando toma, que horas toma, para quê, desde quando, que médico que prescreveu. Foi aí que eu comecei a ver anos a fio do uso do omeprazol, e que nós vamos falar dele amanhã. Mas para a gente ver que precisa anotar, só que agora eu estou me alertando que eu preciso colocar, e os chás? Porque suplemento eu também peço para colocar. Mas eu acho que eu vou falar, você está fazendo uso de algum chazinho? Eu vou pôr esse daí também, porque olha que interessante. Tem um exemplo muito interessante que é a erva de São João, que é um produto também que as pessoas fazem uso de maneira aleatória. E aí, porventura, essa mesma pessoa ela faz uso de um antidepressivo, porque foi indicado pelo médico, ela segue ali o tratamento. Aí um vai potencializar o outro. E você pode ter aí um evento que a gente chama de síndrome da serotonina, que pode trazer danos assim, significativos para o indivíduo, pode levar até a morte. Como que é essa síndrome serotoninérgica? É um excesso de serotonina, porque o que faz o antidepressivo, existem vários tipos, mas via de regra todos eles têm uma função em comum, aumentar a serotonina ali na fenda sináptica, aumentar a serotonina na transmissão nervosa, porque a serotonina é a substância responsável pela felicidade, a substância pelo prazer. Que você produz, é nossa, naturalmente, né? Exatamente. A gente produz. Só que os produtos naturais, eles também vão fazer isso. Então você está usando, na verdade, 2 substâncias ou 2 produtos, um sintético, que foi prescrito pelo médico, e outro que você comprou julgando, achando que não vai trazer nenhum problema. Os 2 vão potencializar e vai ter mais serotonina nessa fenda, então isso não é legal. E como nós já estamos terminando, e eu quero falar sobre o tema que eu abordei agora, que amanhã é o nosso último programa da semana, eu quero fechar com chave de ouro. Depois eu vou fazer uma perguntinha para o professor Gustavo, mas vai ser no próximo programa. Então, eu já quero agradecer mais uma vez, Gustavo, a sua gentileza de estar aqui conosco e convidar que você vá lá no Canção Nova Play, assista aos programas e divulgue. Porque divulgando o Mais Saúde, você está divulgando a comunidade Canção Nova.